Olá, eu me chamo Murilo de Albuquerque Regina, eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei a minha vida inteira como pesquisador em viticultura, pela EPAMIG, né, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, e também como professor associado na Universidade Federal de Lavras. Eu tenho especialização em viticultura e enologia, mas com a área de concentração na viticultura, né? Me formei na graduação em Machado, Minas Gerais, fiz a pós-graduação, mestrado, doutorado na França, na Universidade de Bordeaux, e depois o pós-doutorado também na França, em Montpellier. Hoje já estou aposentado da EPAMIG e trabalho na iniciativa privada, dirigindo o Grupo Vitácia Brasil, que faz desde a produção das mudas de videira, a instalação de vinhedos, as consultorias para vinhedo e para vinícola, e também produção de vinhos próprios e vinificação para terceiros. E estou presidente da Ambrovin, que é a Associação Nacional de Produtores de Vinho de Inverno. Olá, a história da Estrada Real, ela tem uma trajetória, um nascimento e trajetória muito próximo da própria história do vinho de inverno e da dupla poda da videira, né? Ela foi iniciada em 98, quando a gente já se inquietava bastante com as possibilidades do vinho no Sudeste brasileiro, em especial dos vinhos finos. E já se idealizava, já se pensava na questão teórica de se inverter o ciclo da videira, justamente para buscar esse período do outono e inverno do Sudeste brasileiro, onde nós temos condições apropriadas de clima para amadurecer a uva e para dar qualidade ao vinho. Então, em 98, eu já participava aqui da Sociedade dos Amigos do Vinho de Poços de Calda, e nós fizemos, naquela época, uma degustação de vinhos de Bordeaux, onde eu fui convidado para comentar esses vinhos e para falar um pouco sobre a história do vinho de Bordeaux. E nesta degustação estava lá presente o Dr. Marcos Arruda Vieira, que é médico e cafeicultor na cidade de Três Corações. Após a degustação, o Dr. Marcos me procurou no jantar e perguntou se daria para a gente produzir vinhos finos em Três Corações, aqui no sul de Minas. E eu comentei com ele naquela época de que eu já pensava, eu sou natural de Varginha, eu já pensava dessa possibilidade de se produzir vinhos finos naquela região, se a gente conseguisse inverter o ciclo da videira para colher entre maio, junho e julho as uvas, exatamente tendo esse período de amadurecimento e colheita, coincidindo com essas condições do nosso outono e inverno. Então eu falei para o Marcos, olha, tem sim condições de produzir vinho fino lá, desde que a gente altere o ciclo. E que eu ainda não havia testado isso naquela região, porque não tinha parceiro. Ele de imediato se prontificou a ceder a propriedade dele para a gente começar a estudar. Então, é importante dizer que antes da história propriamente dita do vinho Primeira Estrada, da vinícola Estrada Real, a gente começou a investigar a possibilidade de inversão de ciclo da videira lá com o Marcos Arruda. Então, isso foi em 98, quando chegou no ano de 2000, eu voltei para a França para fazer um pós-doutorado e a gente interrompeu o início desse plantio. E foi lá na França que eu consegui as mudas. É preciso dizer que naquela época, mudas de videira, o Brasil não tinha ainda uma técnica de excelência, com clones de excelência para fazer vinhos de qualidade. Então, eu consegui essas mudas lá na França, por intermédio do viverista Patrick Orsicot, que hoje é um dos sócios do Primeira Estrada e da Vitácia Brasil, ele que cedeu as mudas para a gente iniciar as pesquisas que deram origem ao vinho de inverno e à dupla poda. Essas mudas chegaram no Brasil em 2001, foram plantadas em Três Corações, 300 mudas por cultivar, de 4 cultivares: Syrah, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Merlot. Então, nós formamos o vinhedo entre 2001 e 2003, início de 2003. Em janeiro de 2003, fizemos a primeira poda de produção para a inversão do ciclo, e em julho de 2003 colhemos a primeira safra.
E nessa safra foi somente a Syrah que produziu, porque foi a variedade que melhor se expressou nessa condição de clima e com essa técnica, então, de dupla poda para buscar a colheita de inverno. Então, os resultados foram muito promissores. Os resultados analíticos da uva, os resultados iniciais de apreciação do vinho foram encorajadores. E já em 2004, o Dr. Marcos Arruda resolve plantar um vinhedo comercial e nos convida, nós da Vitácia Brasil, para fazer parte desse vinhedo, uma vez que ele não era viticultor, ele era cafeicultor e médico, ele convida a Vitácia para fazer parte desse vinhedo, e aí que surge a ideia de se montar um vinhedo comercial de Syrah, que foi a variedade que melhor se manifestou, para ser conduzida em dupla poda. Esse vinhedo, então, foi plantado em 2004, um vinhedo de 5 hectares, que hoje ainda permanece produtivo e já com seus 17 anos de idade. A partir da validação, então, desse vinho experimental, dessa pequena parcela experimental, né, que foi feita em 2003, então decidiu-se, em 2004, implantar um vinhedo comercial. E nesse vinhedo comercial, o Dr. Marcos Arruda convida o grupo Vitácia Brasil para fazer parte da sociedade de criação desse vinhedo comercial. A ideia que se buscava era um vinho tinto, com qualidade, com condições de tentar vinho para envelhecimento, e um vinho focado para a gastronomia mineira, um vinho regional, focado nessa história aí do circuito do eixo, né, da primeira estrada, né? Nessa época, havia o Instituto Estrada Real, que estava fomentando o turismo em volta dessa estrada real. Então a gente pensou em um vinho que casasse com essa gastronomia regional, e com o transcorrer do tempo pensou-se em termos de licenciamento da Estrada Real para lançamento desse vinho. Acaba que esse licenciamento não foi possível, por razões diversas, e a gente, então, optou por chamar o vinho de primeira estrada, né, que nada mais é do que o primeiro vinho da Estrada Real. E as primeiras colheitas ocorreram em 2007, naquela época as vinificações foram sendo executadas na Estação Experimental de Viticultura e Enologia da EPAMIG, validando o potencial qualitativo que a gente buscava. 2007 uma pequena colheita, até mesmo 2006 já houve uma pequena colheita, 2007 já uma colheita maior com a qualidade crescente, 2008 já uma colheita bastante boa, a gente já validou a qualidade do nosso vinho e começamos a trabalhar o nome da vinícola, trabalhar a vinícola como um todo na questão da razão social, da documentação dela. 2009 tivemos uma chuva de pedra, perdemos toda a safra, e é a partir da colheita de 2010 que a gente resolve lançar o nosso vinho, já com videiras que já tinham nessa época 6 anos de idade. O vinho já havia atingido o padrão de qualidade que a gente buscava. Então, a safra de 2010 ela é vinificada já não mais na EPAMIG, mas na vinícola Guaspari, em Espírito Santo do Pinhal, e esse vinho permaneceu em barrica durante um ano e pouco, depois envelheceu em garrafa mais um período, e é a partir de 2013 que esse vinho vai para o mercado, né? Então, o vinho Primeira Estrada, ele inaugura o conceito de vinho de inverno no Sudeste brasileiro, né? Foi a primeira marca a ser implantada comercialmente e foi a primeira marca a chegar no mercado. Ele vai para o mercado em 2013 com um único rótulo, um Syrah 100% com uma passagem em barrica. E assim nós continuamos durante as safras de 2010, 2011, 2012 até 2014, somente com um vinho único de passagem em barrica. 2014, a gente já experimenta um vinho sem passagem em barrica, em função da qualidade de taninos que tinha, da maciez do taninos, a gente optou por não passar em barrica,
E a partir da safra de 2018 que a gente lança a nossa ideia de termos um vinho de entrada, com uma maceração mais curta, trabalhando o lado frutado, sem passagem em barrica, e um vinho Gran Reserva, que é o vinho já barricado em barricas novas, com 1 ano de passagem em barrica. Nesse meio tempo, a gente resolve incorporar também na nossa linha de produção um vinho branco produzido com uvas brancas Chardonnay, só que essas uvas não são conduzidas em dupla poda, elas são plantadas em caudas, em ciclo único, colhidas entre dezembro e janeiro, e são vinificadas parte para vinho base do espumante Carvalho Branco, mas uma parte a gente faz a vinificação em vinho tranquilo, sem passagem em barrica, para lançarmos o nosso vinho Chardonnay, que pretende ser um vinho que expressa o potencial das uvas brancas nessa região, e sem nenhum aporte externo da passagem em barrica, né? Nós trabalhamos somente o lado floral, o lado frutado dessa uva Chardonnay. Então, durante todo esse período, a nossa vinícola não tinha ainda, a nossa marca não tinha uma vinícola própria, né? E a partir de 2018, com o sucesso comercial desse vinho, né, nós ganhamos medalhas em grandes certames nacionais de avaliação do vinho nacional. Em 2016, a nossa marca Primeira Estrada foi eleita o melhor Syrah do Brasil, na grande prova dos vinhos do Brasil, e a partir de então que a gente resolve encarar assim com mais seriedade, expandindo a nossa produção, aumentando a produção, buscando novos vinhos, novas formas de vinificar, e que decidimos então montar a nossa vinícola própria. Essa vinícola já está instalada hoje, ela vinifica os nossos vinhos desde a safra de 2019 e é uma empresa em sociedade com os vinhos Maria Maria, que são parceiros de longa data e são também vinhos emblemáticos da dupla poda, né? Então, desde 2019, nós temos a vinificação própria. A partir de 2020, a Isabela Peregrino integra o nosso grupo, primeiro como consultora e agora como pertencente ao quadro de profissionais da nossa empresa, vinificando tanto o Primeira Estrada quanto o Maria Maria e prestando serviço para vários outros. Hoje, a nossa visão do Primeira Estrada é de expansão do nosso leque de produtos, né? Nós estamos buscando entrar com um vinho rosé esse ano no mercado, com o Sauvignon Blanc, e nós temos uma linha que será somente vinificada, uma nova linha que já está em elaboração com a safra de 2020. Nesse momento ele se encontra em barrica e deve lançar uma linha do Primeira Estrada, que a gente batizou de Prógono, que é aquele vinho que é o pioneiro dessa escola do vinho de inverno, né? Ele será vinificado somente naqueles anos de safras excepcionais. Só quando o clima for extremamente bom, os taninos extremamente bom, que ele vai receber esse nome. Fora isso, será o vinho nosso frutado de entrada e o Gran Reserva, que já aporta um crescente em qualidade, né? A partir desse ano, então, de 2021, nós já expandimos o leque de produtos, né? Tanto aqueles feitos à base de Syrah, como também um Chardonnay, um Rosé de Syrah e também um Sauvignon Blanc, que estarão no mercado a partir do final de 2021 e início de 2022. Ok, então é isso, gente. Isso é um breve resumo da nossa história, né? Preciso dizer que nesse período houve muito esforço material e humano e muita confiança, muito crédito por parte de todos os sócios. A gente tem aqui uma menção toda especial a todo o empenho do Dr. Marcos Arruda em permitir que esse vinhedo fosse montado na propriedade dele e nos convidar para ser sócio. Nós temos bastante orgulho dessa marca, e estamos bastante confiantes na equipe, que hoje toda a equipe de produção, tanto no campo como a equipe da vinícola, o pessoal comercial, o pessoal de marketing, nós estamos realmente focados agora em
aumentar bastante essa marca e eu tenho certeza que os consumidores e vocês que estão conhecendo esse vinho serão os primeiros a lucrar com isso, né? A ganhar e ter satisfação com isso.